cá para mim, eu tenho bué de medo, por exemplo, ficar sozinho, eu tenho medo. Ficar sozinho, estás a ver, não é? Tipo, da solidão, basicamente. Não é, por exemplo, eu tenho, não é o... Estou aqui com os meus pais em casa, certo? E de género eles saem e tu ficas Sozinho. sozinho, não. É a cena de, por exemplo, acontece alguma cena aos teus balhotes e depois tu não tens ninguém para estar contigo e isso tudo. Sim, ficar Pá, sozinho. yeah, Imagina, yeah. chegar a idade já tipo 70. Já és Yeah. avô, os teus filhos estão E criados. cagam em ti depois tu vão- ficas sozinho. Yeah. Vais falar para quem? Opa, sim, talvez, mas eu acho que se calhar com o tempo tu habituas-te a essa cena e nós agora temos bem cenas para um gajo se distrair. Imagina, os nossos avós não, porque a minha avó, de género, e a distração dela é ligar a televisão e ver tipo vocês na TV e isso tudo. Mas nós, tipo, temos a cena de jogar, temos a cena de ir para o computador, telemóvel e o caralho. Acho que vamos ter uma cena Uma diferente. cabeça. Temos uma visão diferente da cena do que é a solidão e isso tudo. Se calhar, em alguns momentos, estamos a cena de sentir de tal maneira que temos tanta coisa para fazer que não queremos fazer nada e ainda é pior. Mas eu acho que isso, se calhar é outra cena que não tem nada a ver, mas por exemplo, eu acho que a sociedade cada vez mais está-se a tornar, quer se tornar mais independente. Tipo, Sim. tu sozinho, fez independente. Do género, tu tens 30 anos, Sim. não moras sozinho, és um animal. sim, não é bem assim, mas Sim, mas o pessoal te julga muito, do género. Eu tenho, vamos supor, eu tenho 21, até está-se bem, estou em casa com a minha mãe, tu também tens 21, estás em casa com os teus pais, estou tranquilo. Mas se tivesse 31, se nós tivéssemos mais 10 anos em cima, o pessoal olhava para nós, então ele está em casa, tipo, ele trabalha, não pode ir morar sozinho. Porque a cena da nossa sociedade cá em Portugal, e também obriga um bocado a isso, é mesmo essa merda, tu até aos 30 anos, nem que não queiras. sim, se pode estar agora. Mas eu acho que se ficar sozinho, não. Tipo, ok. Do género de ter 70 e tal anos e dá-te tipo um infarto ou caralho, dá-te uma cena, estás sozinho. Nem é mais estás por isso, é fodido. mais tipo, imagina, não ter com quem conversar. Tipo, não tenho com quem conversar, não Mas tenho... nós, tipo, eu acho que não, acho que nisso, porque um gajo pega, vai ao tasco. Sim, Percebes? Não- Uma não- coisa é, se eu não assim. emigrar, vou emigrar para a Alemanha, que é um país que não tem esse tipo de cultura nem nada. Estou na Alemanha e, ok, não conheço ninguém, nem falo língua, o cara tem 70 anos. Fodeste, fico em casa, não vou para o café, não vou para lado nenhum. Agora em Portugal, vou beber uma mini. Entretanto, vai ser proibido, o caralho, que agora já é proibido fumar e assim, entretanto vai ser proibido beber uma minizita, mas... olha, isso estragava muito. Isso por acaso. Eu Olha, tenho medo, moça, é de aranhas. Isso é que esquece, para mim... por acaso eu nunca tive. Eu Eu bato mesmo mal com aranhas. eu nunca, por exemplo, essa cena de aranhas, abelhas, Não, abelhas é está-se bem, insetos. depende. Tipo, baratas também estou tranquilo. Centopeias metem um bocado de impressão por causa daquelas pernas, tem um A bocado mim de não, pernas por a mais. exemplo, o meu pai ele não gosta e fica bué. Por exemplo, o meu pai ele tem bué medo de pássaros. Eu pássaros também acho que não tenho stress nenhum. Estou tranquilo. Eu- Mas, mano, começa a ver a... mano, a sério, começa a ver a aranha ali com as paticas e esquece, mete-me mesmo impressão. Olha, não Há um fa- filme bué de famoso, o Aracnofobia, que é bué da ficha, eu nunca vi, porque tenho certeza que nunca mais vou poder calçar uns sapatos sem ter medo de aranha. Esquece Mas isso é quase como aquela cena que dizem que se estás a dormir, não sei o que, quantos insetos entram. não Mas, tem que mas dar sabes que isso foi uma fake news. Isso foi uma universidade que fez o teste de mandar uma fake news e ver quão rápido ela se espalhava pela internet. Isso era falso, a cena do... Por exemplo, em média qualquer humano, lá era uma cena assim, em média qualquer humano engole 3 aranhas por ano. Era assim uma cena a dormir, não era? Já não me lembro. Era assim uma coisa do género, acho eu. Por exemplo, a Islândia não tem insetos. Ou seja, Não tem insetos. na Islândia não existem insetos. Por causa do frio e isso tudo, não existem insetos. Ah, os insetos só se dão no quente. Não necessariamente, mas normalmente, por exemplo, tu no inverno não tens melgas, não vês moscas, não vês nada. É verdade. Tu estás a dormir no verão, até parece que estás a dormir à beira da tua estrada. Aquilo. Exatamente, tu se pegares e metes água parada no verão, tipo, metes tipo, sei lá, num balde, deixas ali durante 3 ou 4 dias, isso tudo, com o calor e isso tudo, aquela água começa a ganhar insetos, essas cenas todas, por causa do calor. Eu não sei dizer a 100% que tipo, o género, os insetos, é impossível de se darem no frio, mas acho que está meio ligado que quanto mais frio é, menos insetos vão existir. Agora não sabia dessa. Eu uma cena que eu não curto mesmo e tenho medo, e é assim meio um bocado estúpido, é sardaniscas, sardões. Eu não gosto. Claro. Mas não é, tipo, eu não tenho medo do animal. Mas esse medo das sardaniscas e isso passa para, por exemplo,
os filmes de terror também, tipo, porque é que eu tenho medo? Porque aquele é um animal que, por exemplo, está aqui a minha cadela, ela está aqui, ela vai se mexendo normal, está sempre a respirar, tipo, tem um movimento constante, percebes? Ok, e eles não, É, eles estão então, parados durante 3 horas, depois dá-lhes na gana e. É a mesma cena que um filme de terror, tu estás ali a ver o caralho do filme. Ou sim, estás na E- paz do senhor e e do do nada nada. tal. Sim. Eu não gosto dessas coisas. Mas répteis no geral, claro que eu tenho muito respeito por alguns répteis, porque sei que o puto do bicho faz de mim, tipo dragões de Komodo, aquelas anacondas gigantes. Sim, claro mas que isso um dá gajo não respeito vê do aqui. caralho. Sim, pronto, ok. Aqui tu vês, uma vez no Parque Aquático de Amarante, estava lá eu, o meu pai, estávamos nós, a minha família Sim, toda, sim. e aquilo, também já não tenho bem memória que eu era puto. Aquilo é a descer, estás a ver? Sim. Onde tu te deitas tem tipo lá umas rampas. E na altura, ainda é uma cena que se diz, nos sardões atacam as mulheres com o período. E apareceu lá um sardão e estava lá a atacar as mulheres, não sei o quê, não sei o que mais. E de certo que eu fui lá para a beira dele, eu cismei que ele vinha atrás de mim, eu comecei a correr, olha, ele veio atrás de mim, e aqui pela ribanceira abaixo, o meu tio que me segurou por um pé e desde aí, olha. Pois, lá está. Eu acho que a tua cena não é o bicho em si, é o tu pensares nessa cena, tipo o trauma. Apesar de, por exemplo. Não é trauma nenhum, tipo. Sim, tipo, não é. Se calhar é, só que um gajo me dá fé, percebes? Eu nunca tive stress nenhum assim com aranhas, porque tipo, eu vejo aranhas e. Abraço, ponho-me no 15, mas. Por acaso era. Eu répteis não mete impressão, eu olho com a. O que é que te mete impressão? Por exemplo, uma cena que tu olhas e diz-me assim, mete-me impressão. Velhos. Velhos mete-me impressão do caralho. Depende, mano. Ok. Depois tu tens a cena dos velhos, aquela roupa a cheirar naftalina e o cara aquele cheiro mesmo tenso, um bocado. Mas atenção, há cotas que Sim, que estão mais bem tratados do que eu. entram mais, sim, e entram mais tipo na cena da sociedade e conseguem estar tipo no meio do pessoal e tu dizes ok, ele tem 70 anos, mas Mas tu está não dás estimado, fé. está Exatamente, tipo. Uma coisa é. Eu acho que mais não o está desleixo. estimado. É o desleixo. Eu acho que não é essa a questão, eu acho que é tipo, é uma cena de, por exemplo, se fores à aldeia da minha avó e se for ao centro do Porto, o velho de um e do outro é completamente diferente. Onde mora a minha avó é aqueles velhos que, tipo, labram campos e isso tudo, ou seja, já tem aquele perfume duvidoso. Agado. No Porto, não. No Porto é uma cena completamente diferente. São habituados a outro tipo de rotina, é tipo mais citadino, tem mais a cena de ter uma aparência diferente, porque bem pessoas, meio milhares de pessoas que não conhecem, enquanto que o mano da aldeia, a única pessoa que ele não conhece é o neto do amigo dele de infância que ele nunca tinha visto. Sim. O E meu é isso. bisavô foi a primeira pessoa onde ele morava a trazer calças para as mulheres. A minha avó. A minha avó por foi a exemplo. primeira mulher em retorta a usar calças. A minha avó é raríssimo usar calças, do que eu me lembro. A minha avó anda sempre de saia. Mas usa calças, ela não usa porque não quer. É a cena dela de andar sempre de saia. É muito raro eu ver a minha avó de calças. Por acaso. Eu, a minha era assim muito normal. Eu, dessa cena que agora te perguntei de impressão e estamos a falar dos medos, uma cena que me mete impressão, mas não me mete medo, é, por exemplo, as alturas. Tipo, imagina, à primeira estou num Yeah. sítio bué da alto. Já aconteceu. Tipo, Sim, imagina. dá-te aquela cena, aquele Eu olho e frio. digo, eu olho e Sim, digo, "Ei", sim. mas tipo, se eu olhar mais 2 ou 3 vezes não tenho medo. E eu não, eu quando fui a Barcelona, tu tens lá. Ei, desculpa lá se foste a Barcelona. Pronto. Tu tens lá uma cena que é tipo no Porto. E eu estava com o pessoal que eu fui, com o Diogo e com o Zé Carlos. Porto em Barcelona. Tens um Porto, significa um atracar Ah! barcos e tudo mais, no Porto. Na Marina, vá. Sim. Tens lá uma cena que é tipo uma ponte pedonal, estás a ver? Mas daquelas que levanta para os barcos passarem. E tu chegas, tipo, ao fim da metade, dizendo assim, e aquilo faz, tipo, com o peso, meio que abana, estás a ver? Oscila. Exatamente. E tipo, tens a Barcelona, né? Depois do lado da Marina tens um shopping, que é basicamente na Marina, o shopping é na água. E nós fomos para lá, até aí tudo tranquilo. A ir embora, chegámos à cena da coisa que ele fez, tipo, pá, devia ir mais gente, não dei fé, porque eu bati mal com aquilo. Aquilo de um solambanco mais agressivo, e Diogo pode dizer, eu bati mal, agarrei logo assim ao Diogo.
Logo, mano, tipo, a reação foi agarrar-me a ele. E, por exemplo, também tinha lá outro shopping, que era uma antiga arena de touros, que eles tinham, tipo... Basicamente, acabou, tipo, fecharam a arena de touros. Sim. E passaram a fazer um shopping. E aquilo tu podes subir mesmo ao topo da arena de touros. Só que tinhas lá uma zona de escadas rolantes e isso tudo. Pá, metia mesmo impressão. Eu não sou uma pessoa de vai nas escadas rolantes, vou ali ao nosso shopping. Eu na escada rolante tenho de me agarrar, não. Mas lá eu agarrava-me porque metia bué de impressão. Além de serem assim um bocado agressivas, eu acho que não é pela altura. É porque tu sentes aquela falta de segurança. Tu dizes assim, Sim. tipo, imagina. Do género, ok, se eu cair aqui fico. Sim, e é tipo, Também. tu estás a andar naquilo e tu dizes assim, Sim, isto, sim. abana por tudo que é lado. Qualquer momento cai. Cai Yeah, e sim, eu como sou um sim, gajo cheio sim. de sorte. Tu também foste à Torre Eiffel, foste ao segundo andar. Acho que sim. Não foste ao todo, foste a... O segundo andar é que aquele que tem tipo. Que tem. Tu tens o andar mais baixo, tens o segundo que É aquele que que eu tem fui. andar pátio, não é? Sim. Até tem lá pessoal andando de bicicleta. Tipo, tem umas bicicletas. Aquelas bicicletas presas ao chão. Eu quando não me lembro disso. E depois tens no topo, o topo, se fosse, tu sabias, tinhas ido lá. Não, esse não foi. O segundo, imagina, eu bato, tipo, tenho um bocado de cena das alturas e isso tudo, às vezes, como tu dizes, Mas isso- mete impressão. Mas eu lá não tive stress nenhum, metia mesmo tipo no limite, claro que eu tinha os gatos, tudo para o pessoal não se mandar e assim, mas estava lá, tinha perfeita noção que aquilo era super seguro, não tinha stress nenhum. Mas se calhar, por exemplo, na Ponta Luís, no Porto, tu estás a lá andar e começas a olhar e vês aquelas aberturas e vês o rio, tu dizes, e lá, se calhar já é mais... É quase como, por exemplo, eu senti isso em divertimentos, vamos supor. Andei Sim. numa montanha russa na Disney. Estava mesmo, está-se bem. Vais andar numa cena no Senhor de Matosinhos, Sim, não estás tão está-se sim, bem. sim, Tu olhas sim, para a área sim, do gajo sim. que montou aquilo e depois tu vais ver Exato. o calço daquilo, um barrote, tudo Yeah, fodido. yeah, E tu assim, a cena olha, é, por exemplo, eu vou ao Senhor de Matosinhos e tudo com o pessoal e além daquilo ser um bocado caro, que também é justificado, né? A inflação não é só para mim, é para eles também, tipo 5, 6 euros é um bocado. Pois é, eu olho e aquilo não tem segurança nenhuma, digo, isto aqui é mesmo mas brincar é com que é fixe. fogo. Flertar com a morte é uma É, coisa yeah, assim. mas para isso antes prefiro pegar num carro e andar aí tipo A 300. sapar. Estás a ver? Acho que é mais, ao menos tenho o cinto que até me pode ser uma falsa segurança, que tem tipo espetar-me contra um pinheiro a 300, mesmo que leves cinto morres. É uma falsa segurança, mas ao menos não tens aquele medo, percebes? Mas falando da cena das alturas, estávamos a falar. Eu acho, por exemplo, para ti ainda é pior do que, por exemplo, para mim. Porquê? Tu és alto. Ou seja, vamos para um sítio alto os dois. Eu dou mais fé da altura. Para do mim que tu. para ti é mais alto do que para mim. Mas eu acho que não é a diferença dos bichos. Tu metes quanto? E 1,70. Pronto, eu 80 e tal, vá, 85, 86, nessa onda. Ainda é muita coisa. São 15 centímetros. Mas tu fazes um. Mas ok, sim. Está na perspectiva, isso é muita coisa. Não? Sim. Mas ok, tipo, talvez. Depende do sítio, acho eu. E também depende da pessoa, por exemplo. Sim, sim, Tu sim, sim. és uma sim. pessoa que morre. Eu acho que, por exemplo, quando um gajo era chavalo, não tinha medo das coisas porque não tinhas noção do perigo. A inocência. Por exemplo, A inocência das coisas mais bonitas da vida. eu via cães, estás a ver? Tu olhavas, tipo, um pitbull. Tu agora não é qualquer pessoa que vai a um pitbull vai fazer festas porque tem medo que o pitbull te coma o braço. Eu quando era puto, tipo puto, quando digo 3, 4 anos, os meus pais diziam, eu não tinha medo nenhum. Ia ver lá, fazia festas ao cão, na boa, sem medo da reação. Mas, por exemplo, ia ao zoo e tudo mais, via avestruz, eu tinha um medo daquele bicho que não te passa. Eles dizem que esqueças, tentavam o que tentassem, eu não entrava onde tinha um avestruz, que eu tinha medo do bicho. Eu acho que tenho um medo esquisito que eu tenho. Não é medo. Porque também dá para confundir medo de impressão. Tipo, mete-me impressão. Sim, ok. Tenho medo, tipo, imagina, eu consigo viver bem com aquilo, mete-me impressão, mas vivo bem com aquilo. Sim. Cenas tipo gigantes, estás a ver? Por exemplo, eu estou às vezes no YouTube ou no TikTok, eu vejo um vídeo tipo de uma baleia a passar, tipo assim no oceano, estás a ver? Tipo, eu acho bonito o animal porque tipo, Sim. é o maior animal, Já existiu. é um mamífero, não sei o quê. Sim, sim. Mas eu só de ver, sabes que é tipo, tu imaginares um animal que é tipo um autocarro, maior que um autocarro, Sim, a passar sim, ao teu lado, sim. a dimensão que é. Opa, Por exemplo, quando vi a primeira vez a Torre Eiffel, quando fui lá com a escola, quando eu vi aquilo assim a primeira vez, deu-me aquela cena de "Ih, caralho, foda-se." eu quando eu antes de ir a Paris tinha ido a Londres e eu pensei Big Ben. Desculpa lá, ó Mr. Viagem. Pronto, Desculpa lá. opá.
eu ia com a ideia que o Big Ben ia ser uma cena mesmo gigante, uma cena mesmo fora do normal. Opá, é bem bonita, é uma cena única e o caralho, mas aquilo é, eu vi, acho que é 10 metros, ou é 10 ou é 15 metros acima da Torre dos Clérigos. Chegou a um ponto que não são 10 metros que tu olhares assim, olho que tu dizes, aí é bem diferente. Não. Então eu cheguei lá e fiquei mesmo estúpido, género, foda-se. É isto? Isto é mesmo pequeno, isto vale nadinha. É mesmo reles. E depois então, quando fui a Paris, também na escola como tu, foi com a cena de, ok, vou a Torre Eiffel, vou chegar lá e não vai ser tão fixe como eu pensei. Vou chegar lá e a Torre Eiffel vai ser muito mais pequena do que qualquer ideia que eu tenho, não é? Porque um gajo vê nos filmes, vê assim e tem sempre uma ideia diferente. Não, mas chegar lá, não, afinal este aqui faz jus. Aquela chapa ao alto. É, os andaimes ali faz jus à cena. Há cenas que eu acho que, por exemplo, vou bater mais mal com as alturas que vou ficar mais impressionado. Por exemplo, a pirâmide no Egito, que ele tem 4.000 anos em cima. Tu vais olhar para aquilo, lá está, por exemplo, a primeiro edifício, entre aspas, primeiro monumento que fizemos depois das pirâmides, mais alto que a pirâmide, sabes qual é que foi? Não. Foi a Torre Eiffel. Demorou-se quase 4.000 anos a fazer uma cena mais alta que aquilo. Mas claro que tu podes entrar na pirâmide, mas eu, claro que vou ter aquele receio, por exemplo, mete um bocado de impressão aquele pessoal. Mas acho que já é a mesma coisa que nós falamos um bocado, tipo, que não é o tu teres o medo, como tu deste exemplo daquilo da escada rolante. Sim. Não era que tivesses o medo da altura, tipo, o receio de aquilo tem tanta pouca segurança que tu te sentes, tipo, juntas tudo, estás a ver? É a mesma coisa quando às vezes eu subo nos garfos do empilhador. Sim, e sim. Aquilo a qualquer momento pode cair. Ou como eu já cheguei a subir escadotes bem altos e tens a cena dos escadotes rega, parte-me todo. Mas agora se for um daqueles escadotes que tens o escadote que tu pegas e encostas à parede para ter segurança. Tens aquele que tu podes meter no meio da sala que não há stress. Sim. E esse aí tu sobes na boa, não tens medo nenhum porque sabes que aquilo é seguro. A cena que eu ia dizer é o túnel. Imagina, tu andas num túnel, tu para andares tens de andar quase de gatas para passar aquilo. Uma cena com 4.000 anos. Se quer dizer, às vezes vou passar numa casa que tem 20 anos e a casa toda podre cai. E isto aqui em 4.000 anos é seguro? Estás a ver? Tens a cena do pensar que aquilo pode cair. A construção civil era muito evoluída. Era diferente, era chicote para aqui, chicote para ali. Mas tu agora falaste dos túneis, eu lembrei-me de uma cena que é, por exemplo, por causa da escola, a primária, eu fico com falta de ar a andar tipo, vou passar, vamos pôr o túnel do Marão. Sim. Eu sinto tipo falta de ar. Então não podia, mas... Porquê? Porque um gajo ia na escola, tipo, não sei se tu fazias passávamos e ias a berrar até acabar o túnel. E eu não parava. E ainda por mais eu asmático. Lá está, mas era... Pronto, isso. Mas não sei porquê, tipo, eu entro, dá-me aquela cena, tipo, vai-me... Sinto, sei lá, parece que vai-me dar falta de ar, oh caralho. Por exemplo, tu não podias ir então aquelas grutas, ou já foste àquelas grutas, por exemplo, em Fátima? Não. Então tu não podias ir, que essas grutas em Fátima tu batias mal, a cena que eu digo, seguindo a ideia de tu entras no túnel e dá-te essa cena tipo falta de ar. Será que isso quer dizer que eu tenho claustrofobia? Não sei. Pá. Não, porque eu, tipo, às vezes se estiver num sítio apertado, não... Não bates mal? Não. Por exemplo, se tiver, vamos supor, já estiveste em eventos, concertos... Não, se eu tiver no meio de pessoal ali muito apertado. Se tu bateres mal aí, pode ser mais uma cena disso. Não me sinto mal. Por exemplo, a minha mãe diz que tem claustrofobia e é um bocado, ela também já disse, quando ela era pequena, em Fátima. Quando chegas ao dia 13 de maio, a Fátima, aquilo é uma enchente do caralho. E ela estava lá e a madrinha dela estava a forçar a bué para ir mesmo lá para a frente, lá para a frente, lá para a frente, porque ia ver. Daqueles dias fresquinhos, estás a ver, tipo 30 e tal graus. Ela pequenita, eu alto tenho essa vantagem. Sou mais alto que a média tipo, do pessoal, então não tenho tanta cena do ar abafado como uma pessoa de 1,5 m. Para mim, uma pessoa de 1,5 m anda tipo nesta altura, anda sempre ali no meio das coisas, fica muito mais abafado do que eu. Eu consigo respirar muito melhor. Ela baixita, no meio dessa cena, bué da calor, e depois viu um cota, cota mesmo, é o que posso dizer. Isso aqui é uma samarra. Não. É basicamente aqueles casacos alentejano, sabes? Aqueles casacos cheios de pelo. Pronto, imagina o que é 30 e tal graus, ela tipo cheia de calor que não aguentava e olha assim para a frente e vê um cota com isso.
Tipo, é aquela cena de tu ainda te mete mais impressão. Lá está, ainda te dá mais calor. Exatamente, mete mais impressão a cena do tu vês aquilo. E ela ficou a bater mal e a partir daí nunca mais se meteu em coisas disso, ficou com aquela cena. Tu agora falaste nessa cena do calor e até me fizeste assim. Tens mais, deixa-me só dizer isto, tinhas mais medo de muito calor ou de muito frio? Era isso que eu ia dizer, não é medo, sei lá, eu ia te perguntar sobre ou essa preferias? cena. Que é, preferias tipo. Eu preferia muito frio. Eu muito calor. Muito frio, porque imagina, se tivesses. Vamos lá ao ponto de se tivesses de morrer nessa situação, ok? Isso é muito coisa. Mas se tivesse de morrer na situação de muito calor, eu não faço ideia, vamos pôr 45 graus no deserto, a levar com o calor. Tu achas que aguentavas umas horas valentes? Talvez. Por causa de teres X, podias morrer desidratado, mas era ao fim de algum, tipo, vamos pôr de um dia ou dois. O frio não, o frio, imagina, 15 graus negativos, bastava isso. Estava tanto frio, tu entravas em hipotermia, tipo, acho que é 6 minutos, para aí. 6 minutos, o corpo desligava, morrias. Sim, mas eu nem penso nisso. Eu estava a pensar, preferias viver, tipo... Ok. Vamos dar um exemplo daí. Preferias viver na Islândia, que é neve, é de frio, ou preferias viver na República Dominicana? Prefiro viver na República Dominicana, claro. Eu acho que um gajo prefere mais o verão. O verão, neste caso, vamos dizer, muito calor, porque traz-te boas, tipo, lembranças. Tipo, tu quando está bom tempo, fazes coisas que tu gostas mais. Por exemplo, vais sair, vais até à beira da praia. Sim. Tipo, andas na rua. Por exemplo, vais fazer uma churrascada com os teus amigos e estás tipo, até às 2 da manhã. Eu vejo, quer não. Yeah. Eu falo por mim, isso tem influência. Sim, influência. No meu humor, por exemplo. Às vezes está um dia assim mais choco, eu também estou mais choco. Estou mais molinho. Sim. E acho que há uma cena ligada a isso. Tens uma hormona que, conforme, tipo, se tiver sol, ficas mais feliz. Isso não é coisa que eu percebo. É um dia desses convidamos alguém que perceba desse tipo de coisas. Quem quiser vir aqui que venha, que perceba. Há copinhos e há de beber. Por isso, quem perceba disso, um dia destes. Mas estavas a falar agora, falaste da história da tua mãe e eu até me lembrei de uma cena curiosa. Por exemplo, tu tens alguma coisa, tipo assim, que te aconteceu na infância, meio estúpida, estás a ver? Que tu vais dizer assim, pai, eu tenho impressão ou medo daquela cena por causa disso. Cavalos. Eu fui à feira medieval a Lessa do Balio e estava lá um cota. Tipo, o cavalo teve que fazer uma peça de teatro basicamente e o cavalo passou-se e fodeu não sei quantas pessoas, estás a ver? Eu estava perto, quase que me fodeu a mim o cavalo também. E então a partir daí fiquei com a cena dos cavalos, são tipo, como tu dizes, a cena há bocado dos répteis. Os cavalos têm uma cena que é, tu vais por trás, eles têm medo que tu possas fazer e tu tens uma reação muito agressiva. E é um animal cheio de músculo. E tem muita força, percebes? É como, por exemplo, se me dissessem assim, eu dou-te agora 1 milhão de euros para tu mudares as ferraduras a um cavalo, eu nem que me dessem 10 milhões. Não ia, nem que fosse com o gajo mais experiente do mundo, eu não ia. Porque só dava uma castada e ficava ali, percebes? Mas se dissessem assim, tens de ir para o meio de. para um sítio. Isto com alguém que perceba, claro, com um gajo com experiência, porque eu sozinho era óbvio e evidente que não ia, porque era mesmo para me foder todo. Mas com alguém experiente, para o meio de anacondas e tudo, eu preferi ir para o meio de anacondas do que para a beira de cavalos. Olha, nenhum nem outro. E eu já andei em equitação. Mas eu cavalos mete um bocado de impressão. Por causa de ter visto isso, percebes? Por causa de ter visto que eles fodem-te todo. Tipo, do nada, estás a ver? Estás tipo assim e depois uma cena que é, o cavalo estás em cima dele, se estiveres tranquilo, o cavalo está tranquilo. Agora se estiveres em cima dele nervoso, o cavalo sente o nervosismo e ainda fica mais nervoso. E esquece, então assim não... Mas acho que não tive stress. Eu acho que na infância tive mais ao contrário, do género de ver algumas coisas e ter a impressão de algumas coisas muito mais positivas do que elas realmente são. Percebe o que eu quero dizer? Do género, ir, sei lá, ir às piscinas de um certo sítio. Quando era chaval tinha a ideia que aquilo era bué da grande, que era uma cena... Quase como o primeiro dia, eu sinto que é o primeiro dia de escola, em algum sítio, primeira vez que tu lá vais, aconteceu-me isso na escola, primeiro em São Romão, depois na Trofa, depois em Barcelos. O primeiro dia que eu lá ia, tinha a impressão que aquilo era muito maior, uma cena gigante do que o que era, depois passado 2, 3 dias. Ok, afinal isto é pequenito. Isso é acomodaste. Uma coisa que tu faças pela primeira vez é sempre melhor, tipo... Sim. Por exemplo,
vais a um bar assim de strip uma vez. Sim. É fixe, a segunda já não tem piada nenhuma. Tipo, É tem como a cena piada. da droga. Eu já vi pessoal agarrado à droga que diz sempre: tu usas a primeira vez, vamos supor cocaína. Quando elas vão usar a segunda vez, é com a ideia de ter o mesmo sentimento da primeira, Sim. mas não conseguem. Então por isso é que aumentam doses, essas cenas todas. Também vi um man a falar e diz assim: se tu já foste a um sítio, por exemplo, como nós, fomos a Paris e gostaste muito da viagem, foi espetacular. Sim, a próxima vez já não vai tanta piada. Não vais outra vez, porque tu vais com a ideia que aquilo vai ser uma cena fixe, com a cena do que tu viste. Por exemplo, eu fiquei com a ideia que Paris é espetacular. Para mim, até agora, os sítios que eu fui a alguns, tipo 3 ou 4 sítios, para mim foi o melhor. Se calhar se eu falar outra vez, era ok, se calhar não é tão fixe como eu pensei, porque eu fui com a escola, fui com o pessoal da minha turma, amigos e isso tudo. Se agora for com família, vou com outra perspectiva, uma coisa completamente diferente. Mas eu acho que tu deves ir. Porque, imagina, eu fui lá agora, vamos por fui a Barcelona Sim, no ano mas isso passado, também com os depende amigos. das idades. Sim, mas eu fui lá com os meus amigos, vi a Barcelona de uma maneira. Eu agora pego e vou para Barcelona só para sair à noite. Eu acho que posso gostar na mesma, percebes? Eu acho que não vai manchar a ideia que eu tinha antes. Sim, depende o que eu disse Agora das se eu for idades. lá e for raptado, claro que puta que pariu, isto não vale merda nenhuma. Nunca Não, mais venho cá. eu estava a dizer aquela cena das idades, mas de, por exemplo, podes ter ido quando eras criança e depois quando vais em adolescente e depois quando vais em adultos tens tipo Visões diferentes. visões diferentes. E aconteceu-me, bué. Eu agora está-me a dar uma cena que eu não sei dar um exemplo concreto de isto era assim. Mas eu tinha a ideia de, quando era pequeno, por exemplo, sei lá, os shoppings que eram muito maiores, coisas assim do género. O Norte Shopping da Guedes é maior. Sim, sim, mas eu tinha a ideia que eram cenas maiores, percebes? Sim. Não te consigo dizer isto era maior. Olha, eu assim, uma cena, como estávamos a falar um bocado de infância, que eu até hoje me mete impressão à mesma e é por causa disso, é sardaniscas. Não adianta. Eu quando me lembro E depois de tens chegar à outra casa da coisa. minha avó, ela partir a vassoura e a puta ainda andava ali a fugir e ui. E depois de ser tu pegas, agarras assim no rabo da Rabo, sabonete que ela ela vai fala e o isso. rabo continua a mexer, dá mais impressão. Yeah. Pá, eu répteis no geral não. Eu, em questões de medos, eu acho que é mesmo assim. E olha, eu não diria medo, mas tenho muito respeito, por exemplo, no mar. Eu não sei nadar, estás a ver? Mesmo com colete e tudo, eu tenho receio. Mas, por exemplo, de porque é que tu nunca tiveste curiosidade, O quê? por exemplo, em aprender a nadar? Não, eu curti, eu Porque agora. quando eras mais, por exemplo... Quando era mais novo, tipo, não ligava a essa cena, porque eu ia para a praia, a minha cena ir para a praia era para estar na areia a brincar com os meus primos e assim, fazer os túneis, essas cenas, fazer castelos. Não era a ideia de, mesmo o pessoal agora, não é a ideia de pegar e ir lá nadar e o caralho. Porque não era uma cena que eu olhasse e dissesse assim, isto é bué da fixe, não. Agora, curtia de saber nadar, e eu agora não vou tanto porque a cena de, pá, para lá sozinho, estás a ver? Por exemplo, tu vais para o ginásio, é muito mais fixe quando vais com alguém, percebes? Sim, eu gosto sozinho também, mas ir acompanhado é mais engraçado. Exatamente. Tem Volta e meia das conversa. duas treta, dizer, nem estejas só a dizer asneirada. Sim, estás ali a conversar. Exatamente, dá para também distrair um bocado a mente, isso tudo, e imagina, estás sozinho. Nadar é um processo, eu começo hoje, para a semana não sei nadar. É uma cena que eu vou evoluindo e conforme passar o tempo vou acabar por conseguir. Uma cena com prática. Vou sozinho, durante um mês estou ali a bater, não consigo fazer nada. Fico a psicar mais do que se for com alguém que está no mesmo nível que eu e também está a bater mal, um gajo, que se foda, um gajo Sim. conforme vai passar vai conseguir. Vai aprendendo. Yeah. Com o tempo, é que o tempo vais lá, mas... Olha, por acaso cheguei a andar na natação, por causa da asma e tudo, mas depois deixei aquilo. Depois, aquele engloba-se naquele tipo de desporto que é, monótono. sim, Sim, ok, que é sempre igual. sempre igual, depois tu Yeah. não quero dizer, desculpa a todos os profissionais da natação portuguesa, Sim. mas não, também nunca fui a fundo, mas não é um desporto que eu veja tipo, ok, tipo, há um campeonato de natação, como exemplo, eu joguei à bola, eu sabia que havia campeonato, sabia os jogos, tipo, todos os Sim. sábados, Sim, tinha um é jogo, diferente. tens uma O competição. input que tu dás num jogo de futebol, de género, tu quando entras para um jogo de futebol, sabes
que tanto pode acabar 7-0 como pode ficar um 0-0 em que era só pancada e isso tudo. Na natação tu sabes que um deles vai nadar mais rápido e vai ganhar e é aquilo, ponto. Sim, e não é... E isto, claro, da nossa perspectiva, uma pessoa que esteja dentro daquilo que curta bué, claro que há de preferir aquilo ao futebol, é normal. A natação como outros, olha, andem na equitação. Lá está, é um bocado semelhante. É como Ciclismo. o atletismo. Também. O ciclismo acho diferente. O ciclismo acho diferente que do atletismo, por exemplo. Eu não quero muito de piada a essas coisas. Eu não ligo muito, atenção. Tipo, está a dar, por exemplo, até tiveste agora a cena de Itália, o Giro de Itália, e tiveste um português que fez uma prestação mesmo top. Pois foi. Não sei dizer como é que ele ficou no fim, ficou para em terceiro, acho eu, no cenas final. Fez uma prestação espetacular. Eu não via, chegava ao fim, ok, ficou em primeiro nesta etapa, ficou em segundo, ficou em terceiro. Top. Não ligo muito, mas por exemplo, eu tenho um amigo que curte milhões de ciclismo, porque lá está, eu acho que também tem a ver um bocado com o que tu lidas em casa e com o que os teus pais também te põem a fazer e tudo mais. Sim, por exemplo, a minha família sempre gostou muito mais de futebol, então também acabei por ir para o lado do futebol. Exatamente, eu tive mais, também tive assim, eu acho que futebol em Portugal toda a gente tem um bocado, acho que é quase impossível tu não teres. Eu nem arrisco, eu arrisco até dizer, mas por exemplo, na Europa é o desporto rei. No mundo, o futebol é o desporto mais visto do mundo, mais... Sim, mas por exemplo, tu vais aos Estados Unidos, tens um leque maior em que o desporto rei, na deles, é o mais merdoso. Tipo, não é o mais merdoso, mas não se equipara. Depende do estado, eu acho que tu nos Estados Unidos, depende do estado em que tu estás, por exemplo, vais a Miami, é óbvio que é basquete. Sim, mas eu acho, por exemplo, num todo, estás a ver, deste agora o exemplo do basquete. O basquete é maior, pois, tipo, o que eu quero dizer é, em Portugal, ou vamos pôr na Europa, o futebol é unanimidade, é o desporto. É o desporto, ok. Agora, tu chegas a, vamos dizer... Não é só nos Estados Unidos, por exemplo, vamos pôr à Índia. A Índia é o cricket é que vale. E eu nem faço ideia como é que é o cricket. Sim. Sei como é que é o taco, sei que tem aquela cena dos aros e isso tudo, mas aquilo, só a Índia tem mil e tal milhões de pessoas. Só internamente eles estão top. Por exemplo, na China, qual é que é o desporto principal da China? Não faço ideia. Qual é que é o desporto principal do Japão? Deve ser futebol. Porquê? Porque eu já vi muitos animes de futebol. Mas, por exemplo, o que nós víamos, Oliver e Benji, na altura foi criado com o objetivo de a geração, as crianças, ligarem mais ao futebol no Japão. Realmente. Na América do Sul o futebol também é fortíssimo. Sim. É futebol. É capaz de haver outros esportes que lá também batam e tudo, mas o futebol é rei lá. Não é por acaso que eles também, eu não sei, se na Europa tens mais mundiais de futebol do que lá. Por exemplo. Por acaso também não sei. Se não, deve ser ela por ela. A África. A África tem o futebol. É caça. É caça ilegal, mas tu em África tens o futebol mais ou menos, mas também tens, por exemplo, na África do Sul, no país da África do Sul, o rugby é rei lá. Na Austrália também deve ser. Na Austrália e na Nova Zelândia, principalmente, o rugby é espetacular também. Depende, mas o futebol é o desporto principal. Tu vês como é que isto reina, que nós começámos a falar de medos e agora estamos a falar de futebol. Exatamente. Para vermos a influência do futebol em Portugal e dos portugueses. Olha, acho que está muito bom. O primeiro episódio está muito engraçado. Espero que tenham gostado. Continuem sempre a acompanhar. Vai ser sempre mais ou menos este dia, domingo. Vamos tentar trazer também mais. Sim, tipo, vamos convidar pessoal para falarmos. Por exemplo, nós há bocado demos alguns temas que nós não estamos tão dentro, trazemos pessoal que perceba. Ou também não estamos a dizer as neiras. Ou também aí alguém. Ou mesmo alguém que esteja aí, por exemplo, vamos supor, tem aí um gajo que percebe bué de fotografia, diz assim, eu até gostava de falar um bocadinho disso, comentem, mandem-nos mensagem, isso tudo que está-se bem. Combinamos aí uma cena. E vem aqui, bebe um copinho de água com groselha e dão aqui 2 tretas. Se nós virmos antes, vemos depois. Um abraço.